Fala, meus soladeiros, tudo bem com vocês? Estamos aqui fazendo esse vídeo especialmente para o nosso querido Tite, vulgo mentiroso, né? Porque ele mesmo falou no Flow Podcast que poderiam chamá-lo de mentiroso caso ele assinasse ainda neste ano de 2026 com outro clube, né, Fábio? É isso mesmo? Cara, ele foi no Flow Sport Clube, né? O que tem o David Jones e o Igor 3K, Isso. é o podcast deles É. de futebol. E no podcast ele deixa muito claro, ele fala, abre aspas, podem chamar, aquele jeitão dele sulista, pode chamar o Tite de mentiroso, não sei o quê. Esse ano o Tite não fecha com nenhum clube brasileiro. Ele deixou isso muito claro, não fechou com o Corinthians respeitou a regra. Com o Flamengo já, ele pode chamar de mentiroso, tá? Deixou muito Cara, claro isso. o, o que pega mal são essas declarações em que as pessoas, você vê, né? E não cumprem com as promessas, né? Não tem palavra. Guerreiro, o Vitor Pereira mentiu, falou que a sogra tava mal, foi pro Flamengo. Coincidência ou não, Flamengo e Corinthians estão sempre envolvidos, né? Então, o Corinthians e o Flamengo sempre trocaram muitos jogadores nas últimas décadas, né? Você tem Chicão, André Santos, Christian, Elias, tem uma lista de jogadores. Wallace, Mas é normal. Ronaldo, Ronaldo. Adriano. Então, é uma lista de jogadores. O maior problema é que aquilo, ninguém julga o Tite por fechar um contrato bom com um clube grande. Afinal, você tá indo pra um clube com dinheiro. É um profissional. Cara, você é profissional, você vai para um lugar com com salário maior, com mais ferramentas de trabalho e com mais coisas para usufruir. Ou seja, pô, baita salário, baita contrato para você. O problema real é as declarações. É um guerreiro falar que não joga em nenhum Uhum. outro clube no Brasil sem ser o Corinthians. É um VP que é o amante da sogra dele. Ele, nossa, esse cara larga tudo pela sogra. E o Tite falando uma declaração dessa, de que podem me chamar de mentiroso, que o Corinthians, que o Tite não treina nenhum clube brasileiro em 2023. Ou seja, e aí? Eu acho Esse é o erro. que a história, não digo que ela se apaga, mas o peso de uma declaração falsa, É, ela chega é uma trairagem. sabe, fazer com que as pessoas esqueçam a carreira vitoriosa Sim. daquela pessoa, passou por anos no Corinthians, no caso do Tite, e que sintam algum remorso, algum tipo de raiva. Pô, foi traíra. Eu entendo. Se ele falasse, ó, eu quero treinar outro clube, É, eu beleza. vou fechar. Ou Porque, você não fala nada. Tipo, ele fechou com outro clube. é, Acontece, gente. É não fala trabalho. nada. Exatamente. Ia seguir, como você falou, salário maior, mais condição de trabalho, jogadores de um nível mais Ele alto. vai poder escolher Não, jogadores querendo ou não, o melhores. Flamengo é um time bom. Não, É, é a melhor liga do país. Ah, não vou ficar com o Gabigol. Pô, vai ter folha salarial pra outro cara. O Flamengo tem grana pra isso, é, gente. É normal. Agora, o problema é a sacanagem mas do que ele assim, fala. Pagou com a língua. é, E é o que você falou. O corintiano foi e agora perdoar o Guerreiro, depois de sei lá quantos anos. Contra a LDU e São Paulo, que, assim, que você é muito corintiano é, na boa. Ficaram brigados com ele por anos. O Tite vai passar por isso. E pra mim, a maior vai. sacanagem e falta de profissionalismo é ele querer assumir o Flamengo pós-jogo com o Corinthians. Ele nem foi homem É, suficiente pra treinar no dia do pra Corinthians. pisar na arena. Você acredita? Não, pra mim isso é um absurdo. É a maior É, falta de profissional. Eu tô fechado com o time, mas ó, eu só vou assumir depois do encontro com a minha ex. Ah, vai se lascar. pô. Nem homem é. Mano, eu acho que o termômetro vai ser quando ele, pela primeira vez, ele pisar na arena como comandante do Flamengo. Aí a gente vai ter certeza de que as 40 mil vozes irão apoiá-lo ou vaiá-lo. Ou pelo menos aplaudi-lo. Apoiá-lo não, Ah, aplaudi-lo. eu acho que assim. Então acho que. Ah. Pode Não, então, falar. é que aquilo. Pode Você falar. lembra como foi o Guerreiro no primeiro jogo lá na Arena? Lembro. Vaiaram Pra muito. caramba. O VP não chegou nem nisso. Porque a situação dele foi feia. Caiu antes. O É. Tite não vai passar por isso esse ano. Só ano que vem. Ou numa Copa do Brasil, ou no Brasileirão. Ou seja, tem muitos meses. É aquilo. Eu achei a maior pipocada que eu já vi. Você fecha com um clube novo, você tá de namorada nova, aí só porque sua ex vai estar no lugar, você vai fugir? Ah, que imbecilidade, velho. Eu acho isso uma Fábio, pipocada. eu acho que nesse ponto também a gente tem que ser justo no sentido de que nós não estamos lá para saber, para nós sabermos, termos o alcance de como foi a negociação, porque em se tratando de Corinthians, diretoria, muitos deixam a desejar, a gente sabe.
Concordo. Mas assim, o que pesa mesmo é a maldita declaração do Tite. Ele mesmo. Eu acho que ele mesmo assina embaixo pra falar: "Ó, eu sou mentiroso". É, mas aí que tá. Se ele ficar quieto, ninguém ia criticar. A história do Corinthians é competente? É. A proposta do Corinthians devia ser É, ruim? Devia. Eles vieram muito mais no força da fé e da amizade? Foi. Não duvido nada disso. E sim. eu não julgo um profissional por recusar um clube. O Tite não tem uma dívida com o Corinthians. Não existe isso. Isso é um trabalho profissional. Existe um carinho. Agora, o problema é ele mesmo falar a maior besteira que eu já vi. É ele falar uma coisa e fazer o contrário. Podem me chamar de mentiroso. O Tite não fecha com nenhum clube brasileiro em 2023. É um absurdo. Eu acho que a gente não pode esquecer também que na segunda passagem dele do Corinthians, no Corinthians, que foi final de 2010, na Uhum. terceiro lugar no Brasileirão, a 2013, com o empatite, o Tite perdeu pro Tolima. E todos É, queriam que ele fosse demitido. O Andrés segurou a bucha. E deu no que deu. Foi campeão mundial, Libertadores, sim, ganhou Brasileiro em 2011. Foi uma carreira vitoriosa. sim. Só que a gente não pode esquecer que também naquele momento ele sofreu duras críticas, né? É aquilo, o Tite não teria sido o Tite que a gente conhece, o Corinthians não teria sido bicampeão mundial e campeão da Libertadores. Exato. Só se chegasse a outro trabalho, mas assim, o Tite é um bom técnico? Pra mim é. Pra É. você, se você tem alguma dúvida que ele é um bom técnico? O- Você não queria ele no Corinthians? Nossa, é fácil. Agora, Sim, o maior problema do Tite atualmente, vamos depois lá. da Copa. Então, vamos lá. O Tite teve algumas passagens pelo Corinthians. Uma foi em 2004. Foi uma época que ele tem problema com a MSI e tal, ele briga com o Kia e sai. Em 2010, o Tite chega naquele centenário do Corinthians, que é piadinha de não ter ganhado nada no centenário, tal, tal. Ele classifica o time numa pré-Libertadores e ele cai pro Tolima. Logo depois que ele cai pro Tolima, na pré-Libertadores, o maior feixames da história do... Perde a final pro Santos É, não, sim, mas é aquilo, Paulista. ele perde um Ronaldo e perde um Roberto Carlos. Então ele tem que reestruturar um time novo. Porra, você perdeu dois caras gigantescos. Ok, você reestrutura um time, monta um time legal, 2011 você é campeão brasileiro. 2012 você monta um outro time de novo com a sua cara, o seu jeito, as suas escolhas, as suas ideias. O Corinthians faz uma Libertadores invicto e ganha um Mundial. Só isso. Só que antes tinha perdido Ah, as quartas de final pra tem Ponte. algumas vergonhas, mas é normal, é aquilo, todo time vai perder para um paulista, todo time vai perder. Não, eu São sei, pequenas vergonhas, né? é óbvio. É que é aquilo, você perdeu um Tolima, você São perdeu as para um Guarani do prioridades. Paraguai. O Tite tem umas vergonhazinhas assim, mas acho que todo trabalho vai ter. 4-0 pra Portuguesa, não se Exatamente. esqueça. Todo mundo vai ter. O Corinthians teve uma relação madura com o Tite. Teve altos, teve baixos, teve assim as maiores felicidades que um clube pode ter. E eu acho que foi uma Com relação muito boa certeza. por muitos anos. E é normal um Tite sair para treinar uma seleção brasileira. Ele termina aquele 2013, problema do Pato, todo aquele problema da cavadinha, Empatite. o empatite, sai, Amarília. vem uma Marília, que é uma polêmica absurda. Você sente a dor de um treinador falando com a torcida, de um assalto que ele passou. Então você vê um elo de uma relação do Corinthians com o Tite. É uma relação diferente. Quando ele volta em 2015, ele é campeão brasileiro, um dos melhores times que a gente já viu de campeonato brasileiro, um dos melhores números. Depois Pontos disso, corridos, né? vem toda a proposta da CBF para ele. Marco Paulo Del Nero, ele era altamente criticado pelo Tite meses antes, e quando ele assume, tem foto do cara ter abraçado. Então, Maria Marim, toda essa palhaçada e esse câncer da O CBF, esquema, né? todo esse câncer da CBF, ele é preso, tal, tem outros problemas, e o Tite toca a CBF. Ele faz umas eliminatórias muito boas antes da Copa da Rússia, uma das melhores que a gente já viu. Gabriel Jesus jogando muito bem, Neymar jogando muito bem. Um time bom, mas ele ainda um pouco caseiro com as escolhas, um time um pouco limitado. Faz uma fase de grupo ok, jogadores como Paulinho deram uma sumida, mas quando a gente faz o jogo contra a Bélgica, você vê que o time do Tite não tinha elenco, faltava banco. Você tinha um Tyson para pôr um jogo daquele, para virar um jogo. Então é complicado. Mesmo caindo para a Bélgica de uma maneira precoce e para uma seleção um pouco tradicional, a CBF renova com o Tite e pela primeira vez estamos no segundo ciclo pós um vexame numa Copa do Mundo, podemos dizer. O Brasil jogou melhor, mas até aí Foi. perdeu para a Bélgica. Após isso, ganhamos uma Sul-Americana, que o Neymar não joga, toda aquela polêmica e tal. Cebolinha, até, até um dos craques daquela Copa América. Daniel Alves jogando muito de meia, assim, assustadoramente. Contra a Argentina jogou pra Jogou pra caramba. caramba, pô, o Brasil detonando, atropelando todo mundo. Aí, após isso, tem uma pandemia, tem as eliminatórias de novo as eliminatórias do Brasil muito boas.
e tem a fatídica Copa América que nós perdemos pra Argentina em casa, no Maracanã. Eu não culpo o Tite. Outro maracanaço. Eu não culpo o Tite porque é um erro individual do Renan Lodge. Ele perde uma bola, o Alisson toma um gol de cobertura no erro do Renan Lodge, segue a vida. Mas o time jogou bem. Neymar foi uma das melhores partidas que eu já vi o Neymar fazer. O que ele apanhou naquele jogo é assustador. A CBF queria dar o troféu pra Argentina de todo jeito. E tava tão atípico que a Anfisa vetou o jogo, Brasil e Argentina antes disso. É. Anvisa Cara, em 2020, né? Ou 2021, não lembro, acho que foi então, 2021. o jogo em Itaquera foi vetado. Aí chegamos na Copa do Mundo. Eliminatória muito boa. O Tite escalou, convocou jogadores meio complicados. Ele trouxe um Daniel Alves, ninguém deu muito bem. Ele trouxe alguns caras que é muito do interesse dele. Muitos machucaram, é verdade. Você perde um Alex Telles como lateral esquerdo, você perde um Arana muito antes. O Daniel Alves não tinha a menor condição de jogar esse jogo. Eu acho que o Brasil toma um nó tático contra a Croácia. O esquema do Tite não deu certo. Mas mesmo assim, a gente estava indo para uma prorrogação ganhando, talento do Neymar. E chega, toma um gol besta num contra-ataque, que eu nem culpo ele. Tem várias imagens do Tite falando para o time ficar mais recuado. É um erro individual de Fred, mau posicionamento de zagueiros, é um Alisson que não chega numa bola, Casemiro. Casemiro. Você não tem um lateral direito para cobrir, e aí já é erro dele. Enfim, teve seus problemas, mas acho que o que marcou o Tite nessa Copa foi os jogadores perderem os pênaltis, o Neymar ser o último batedor, e quando o Brasil ia bater o quarto pênalti, já tinha perdido o primeiro, era o pênalti decisivo, ou batia e fazia e levava pro quinto, ou tava fora. O Neymar não bate o quarto pênalti, falam que o Neymar pediu, falam que o Tite vetou, e com isso o Marquinhos bateu, a gente é desclassificado, e o maior problema é que todo mundo chorando, uma molecada como o Antony, Rodrigo, jogadores muito jovens, chorando horrores, o Tite ele vira de costas, ele vai para o vestiário Sai. e sai. Ok. Diferente do técnico do Japão, né? Não, Que abraçou todo mundo. Puta ele falou que ele é diferença. frio, ele falou que nessas horas é com ele, é muito pessoal Ah, dele. Eu vi na 2012. hora de ganhar é fácil. Na hora dos jogos ali também na Rússia, que ele correu pro campo, ele até quase quebrou uma perna, correndo dentro do Ah, campo, dança do contra a pombo. Coreia é fácil fazer o pombo, né? Então assim, frio, né? Eliminatórias não é parâmetro de nada. Desculpa. É mais que obrigação classificar em primeiro. Mas é aquilo. Tudo bem, resgatou um Brasil que veio jogar bem? Beleza. Mas espera aí, com quem que a gente... Bolívia, Venezuela, Colômbia, Argentina e Uruguai, que também, os velhos, tudo igual, né? Há 15 gerações que é a mesma seleção. Daqui a pouco vão chamar o Forlan. Cara, mas é aquilo, eu entendo. Quando você faz, historicamente, você vai fazer um trabalho, quando você faz um pré-trabalho bom, você vai ter um resultado melhor. Essa é a teoria de uma eliminatória. Mas é aquilo, é peneirar quais são os melhores. Agora, pra mim, o que marca o Tite é. Pô, você tem vê um Antony, você vê um Rodrigo, a primeira Copa dos caras. Eles erraram, é normal, eles são garotos, eles são jovens. É uma seleção mais nova, você vê um Rafinha. Os caras chorando horrores e o principal comandante da seleção foi embora. É uma coisa que o Abel faz, por Pegou exemplo, mal, né? que eu detesto. Eu detesto, eu não gosto Quando disso. ele perde. Ele gosta de ganhar, mas É, quando perde, é um puta técnico. Mas na hora que o time tá levando, cara, mas é isso. Assim, eu acho que os maiores rusgas do Tite são essas. Eu acho que ele tem muita qualidade. Ele tem alguns erros individuais, como todo time tem. Mas eu acho que o que bate um pouco no caráter do Tite é a declaração que ele deu. E é, esse modo de lidar numa disputa de pênaltis. Pra mim me incomoda muito. exato. Agora, É, e eu acho qualidade? que Você acha que ele é um bom técnico? Você acha que é um técnico ideal pro Flamengo? qualidade tem. E no Flamengo ele vai fazer um trabalho, acredito eu que é um trabalho bom. Agora, o que fica a dúvida, né? Deixo para se vocês quiserem comentar depois, e você também, Fábio, é com relação ao tratamento com o Gabigol, né? Qual vai ser a Hum, relação? Porque eles já tinham se espezinhado, é. o Gabigol, quando ganhou o título, cantando a musiquinha, Ei, Tite, Provocando, se lembra? Eu lembro, assim, o Gabigol Precisa ver, porque não tinha convocado ele pra Cara, seleção. é aquilo. O Tite tinha um problema com o Gabigol. Ele não gostava e tinha um problema com o Bruno Henrique. O Bruno Henrique fez um mau trabalho num campo reduzido, dane-se, e ele nunca mais foi convocado. E o Brasil sofreu com algumas convocações de ponta esquerda, Uhum. principalmente. Então é aquilo. O Tite tem umas rusgas com o Gabigol? Teve. Não sei como é hoje em dia. Mas teve sim. Porque É. na comemoração de Libertadores ele tava cantando música xingando o Tite. Por não ter convocado. Podem ser águas passadas? Podem, mas ainda o Flamengo tem um baita time É, no papel. e o problema do Flamengo é muito vestiário, né? Você vê, Vitor Pereira teve problema de vestiário. São Sampaoli, Paulo nem se fala, teve briga de soco ali. Virou clube da luta. o, o da Polônia lá, o Quem? O Luiz Castro? foi técnico da Polônia. Luiz Castro. Não.
Luiz Castro. Luiz Castro era do Botafogo, não é? Nossa, eu sempre confundo. Ele. Não, pera aí. Vai falando Eu aí. esqueci, o que era técnico da Eu Polônia, sei quem meio você tá falando. magrinho, alto. Ele. Vai falando aí. É Mister também, eu esqueci o nome dele. É, E aí, que eu esqueci também, eu vai... confundo. Paulo Souza. Pra mim é tudo. Paulo Souza, É, pra mim é é os tudo igual. português que veio. E, cara, e o Flamengo tem esse burburinho, né? O único que conseguiu mesmo foi o Dorival, né? Acolher, porque o Rogério Ceni ganhou aquele brasileiro, mas Mas, não, daquela E o maneira, né? Gabigol não respeitava ele em nada. É aquilo. O único técnico no Flamengo que deu certo ultimamente foi o Dorival. Que é Dorival. o paizão, e você vê, e não é isso, cara, não, ele só faz o feijão com arroz. Você viu o que ele fez no São Paulo. Então é aquilo, eu acho que o Tite vai ter É, uma dificuldade talvez com o vestiário. Ou o grupo abraça ele e vamos nós, ou reformula o grupo. Porque o Gabigol tá pra encerrar eu contrato, sei. o Bruno Henrique tá pra encerrar contrato, o Everton Ribeiro tá pra encerrar contrato, o Felipe Luiz vai se aposentar. Tem uma galera pra sair. Então é aquilo, uma coisa que eu acho Sim. que, acho que se o Landinho e o Marcos Braz apostarem no Tite e derem o controle total dele de contratações, escolhas e scout, ótimo. Agora, O Flamengo é complicado. caso contrário. Ô, Fábio, duas coisas que eu queria falar rapidamente. Hum, Primeiro, antes não se falava em gestor, né? Um coach. aham, O Tite revolucionou isso no Corinthians. sim. Teve alguns enfrentamentos? Teve, principalmente com o Chicão quando ele afastou naquela partida em 0-0 Lembro. no Morumbi contra o São Paulo, que teve aquele rumor de que o Chicão ia sair, o Tite afastou ele. Foi uma treta. Outra coisa que eu queria falar é que, assim, é uma opinião minha, particularmente deixando a rivalidade de lado, com relação ao Muricy. Recentemente ele falou que o Ah, eu vi. Tite foi até a casa dele pessoalmente para convidá-lo a integrar a comissão para a Copa do Mundo, né? E o Muricy recusou. Ele agradeceu, falou que o Tite é um cara excepcional. E, cara, isso me marcou muito, porque o Muricy em 2010 recusou o convite da seleção, foi campeão com o Fluminense. E na hora que o São Paulo mais precisava do Muricy, não como técnico, mas ele tem um papel de diretor, Ele é um diretor enfim. de futebol do São É, Paulo. ele falou: São Paulo precisava de mim, eu fui criado aqui, eu nasci aqui, aqui é minha casa. E é um puta cara. Pra mim, o Muricy, se não for um dos cinco maiores técnicos do Brasil, assim, pelo menos recentes, eu É, não sei mais o que é, porque ele é um puta ídolo na não. história do São Paulo. E linkando ele, né, o que você falou, ele recebeu proposta da CBF com o Fluminense, ele recusou porque a CBF cagou pro Fluminense e ele falou, comigo não tem isso. É. Ele falou que tinha que ter primeiro falado E com o o Fluminense foi Fluminense. Ou campeão. seja, e ele depois tem essa tentativa com o São Paulo, que ele recebeu um convite, seria Sim. incrível ver um Tite e um Muricy junto, mas ele deu prioridade à palavra dele e ao time dele. Então é Palavra. aquilo. Você falou tudo. Aí o Tite ter fechado contra o clube não seria um problema, mas a gente tá acordando o assunto palavra e qualidade dele, porque o próprio Ô, Tite pôs isso em xeque. Era só não ter falado nada. Fábio, o próprio Muricy foi tricampeão, tricampeão é seguido. Foi 3 vezes campeão brasileiro com o São Paulo. No ano seguinte, quem que ele dirigiu? Você se lembra? Não. O Palmeiras, É verdade, é em seguida, né? 2009. É. Apagou a história dele como Ah, técnico do São mas então, Paulo? aí que tá, ele falou, você lembra de alguma frase que ele falou pro São Paulo, ou prometeu, ou mentiu? É só isso. Pode ter, eu não vou me recordar. Se Então, tiver, por se tiver, favor, ninguém comente. lembra. É Mas eu acho tipo, que não teve. por isso que eu falo, esse é o problema. O Corinthians só perdoou o Guerreiro agora, depois de sei lá quantos anos. É, Esse é o problema, é falar. Fica quieto. difícil de Você fecha perdoar. contra o contrato, você entende, você fica magoado. O torcedor fica magoado. Mas dá pra entender. Agora, quando mente, quando promete, É, quando fala, é assustador. Eu acho que o Tite vai fazer um complicado ótimo porque trabalho mexe no. com a torcida, né? Eu acho que o Tite vai fazer um ótimo trabalho no Flamengo. Eu acho. Mas o problema do Tite é que ele manchou a própria história, de graça. Os títulos não Manchou. vão sumir. As ideologias, os Não conceitos, vão. nada disso. Eu sou um fã do Tite eterno pela qualidade como treinador. Agora, Por tudo que ele fez. mexeu comigo o que ele falou. Me chateou um pouco, me decepcionou. Tô decepcionado com o homem, Tite, com o que ele fala, né? Com o Adenor, que ele prometeu. Mas enfim. E assim fechamos, basicamente, nosso desabafo. Mais um vídeo. O João em off tava muito pé da vida. Eu acho que ele até se controlou porque a gente não quer ser banido do YouTube por tanto palavrão. Mas, Fazer o quê, né? Acontece. cara, é aquilo. Acho que todo corintiano tá magoado e acho que é normal. E engraçado, o Uhum. Corinthians tá sofrendo, tá virando corno, né?
É VP, é Guerreiro, é Tite, tá uma maravilha. Pra você que ficou com a É gente até Copa do aqui, Brasil. é Copa do Brasil, enfim. Pra você que ficou até aqui, deixe seu like, se inscreve no canal, comenta se concorda, se discorda, a gente tá sendo muito clubista ou não, pode falar o que você quiser. Se joga, Pode seja falar. feliz, beba água. Tá quente demais aqui em São Paulo, Jesus. Tá foda. Rapaziada, é isso, tamo junto e bora. E ó, Tamo junto. zica de corintiano pega, tá? Guerreiro, É VP. verdade. Putz, Ó, Cruzeiro falou também, com tudo. aquela sacanagem da Copa do Brasil. Todo mundo. O Dedé. O Não Dedé. tem... O Dedé se aposentou. Entendeu? É que não tem uma sacanagem de corintiano que não pega. Praga de corintiano é uma desgraça na sua vida. Então é aquilo. Boa sorte, Tite. Espero que dê certo. Tamo junto, é nóis, até o próximo vídeo. Falou.